Oi amigos, tudo bem com vocês? Gente, fazia muito tempo que eu não gravava vídeo pro YouTube. E nesse período de Páscoa, né, da Paixão de Cristo, veio muita reflexão de como e da última vez que eu vim aqui, eu vim com muitas dúvidas, vim diferente. E muita coisa aconteceu depois de que a última vez que eu apareci aqui no meu canal foi em 2023. A gente já tá em 2025. E olha o que aconteceu. Eu me converti e hoje eu vou contar pra vocês não a minha conversão, mas como eu realmente conheci Jesus e eu tento conhecer ele todos os dias mais, tá bom? Que todos possamos orar das nossas casas por este vídeo, pela vida de vocês, pela minha vida e por todos que chegarem a este vídeo, tá bom? Senhor amado Pai, abençoa cada pessoa que está precisando de ajuda, Senhor. Vai na casa dela, que esse vídeo toque nela, no coração dela, Pai. Muito obrigado por eu estar em volta da Tua presença, por eu estar perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, vai abençoando cada família, minha família. Vai abençoando os corações para que Tua palavra penetre, para que o meu testemunho penetre, em nome de Jesus. Amém. Gente, o meu testemunho, ele é um pouco longo. Aconteceu, assim, várias coisas, mas o vídeo não pode ficar tão longo, porque eu tô aqui fazendo a maior gambiarra. Mas vamos lá. Eu cresci em um berço cristão, um lar cristão. Desde o momento da minha mãe. Eu sempre fui cristã, eu sempre ia pras igrejas, participava ali do cultinho das crianças, sempre. Em 2019, minha mãe disse assim, eu vou me mudar de igreja. E nesse período de mudar de igreja, acabou que a gente parou de ir e veio a pandemia, então a gente não mudou de igreja e nem frequentou mais a igreja, né? E no período como eu expliquei, eu cresci em um lar cristão e tudo mais, eu não conhecia Cristo. Então, eu não era cristã, eu era uma evangélica que ia pra igreja e ponto, por causa dos meus pais. Mas eu não conhecia a Cristo, eu não tinha esse sentimento, eu não procurava, eu não entendia muito bem. E eu também era muito novinha. Em 2021, meus pais se separaram. Logo pós-pandemia, período de pandemia, meus pais se separaram. E eu fiquei com a guarda do meu pai. Minha mãe ficou 3 anos fora por aí e eu não me dava bem com ela de jeito nenhum, gente. Não me dava bem com a minha mãe de jeito nenhum, assim. Porque eu tinha aquele trauma, eu acho que de abandono mesmo, sabe? Você ser abandonado. E eu fiquei com a guarda do meu pai. E aí meu coração fechou, entendeu? Porque minha mãe se desviou. Ela se desviou dos caminhos de Deus, eu me desviei. Me afastei, e o meu pai, ele começou a frequentar uma igreja, Congregação Cristã do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, mas... Só que ele sempre, às vezes, de vez em quando ele me levava, só que assim, gente, eu não prestava atenção nos cultos, meu coração, ele tava frio, e era uma coisa assim, meio distante, tipo assim, eu sou cristã, quando perguntava, tu é evangélica? Eu sou evangélica. Mas eu não frequentava, eu não participava de nada, eu realmente era uma evangélica fria. Totalmente. E aí, em 2023 ali e tal. E eu sempre senti, gente, o cuidado de Deus na minha vida perante orações passadas. Eu não sei como explicar isso pra vocês, mas eu acho que, eu sempre senti o cuidado de Deus na minha vida, mesmo eu estando distante. E nesse processo que meus pais se separaram, eu fiquei distante de Deus, eu fiz algumas coisinhas erradas, que não eram pra me fazer, tava indo pra um caminho já não tão legal, me perdendo totalmente, me perdendo pro mal, assim, sabe? E em 2023 foi o ano, assim, que eu mais... E aí minha mãe
separou do meu pai e eu tinha esse rancor da minha mãe, obviamente. Em 2024, meus pais resolveram voltar ao relacionamento. Eles tinham se divorciado e eles resolveram voltar ao relacionamento. E eu, gente, eu tinha muita... Eu não conseguia lidar, não conseguia me dar bem com a minha mãe, não conseguia de jeito maneira. E um belo dia eu conheci um menino. A gente se aproximou, ele era meu vizinho e tudo. E a gente se aproximou muito, muito, muito. A gente fazia tudo junto, a gente era muito, muito amigos mesmo. E ele disse assim, não, eu quero ir na minha igreja e tal. Eu sabia, ele era evangélico e eu queria muito voltar pra igreja. Tipo assim, eu tinha um anseio de voltar pra igreja muito grande dentro do meu peito. Antes de eu conhecer ele e tudo. Só que assim, gente, eu digo, não, deixa pra depois, pra depois, pra depois. E aí, tipo, eu sempre tive esse anseio de, não, vou ter que voltar pra igreja. Eu queria muito, 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 só que eu não sabia uma igreja pra eu voltar e tudo. E tudo bem. E aí um belo dia ele disse assim, não, um dia tu vai lá na minha igreja. Beleza, beleza. Aí a gente combinou certinho, ele sempre me enrolava ali, não sei o que, o tia tu vai pra igreja comigo, não sei o que, beleza. Aí um dia eu falei com a mãe dele, eu disse assim, não, tia, eu quero ir pra igreja e tudo. E ela super apoiou, disse assim, não, vamos minha filha, eu te recebo, tudo bem. Enfim, gente, eu fui pra igreja, isso tudo brigada com a minha mãe. Não era brigada, mas a gente não tava se dando bem. E aí eu comecei aí no dia que eu fui pra igreja dele, foi num domingo. E se eu não me engano, foi dia 26 ou então 28 de janeiro de 2023. Não, 2024, perdão. Isso tudo ano passado, 2024. E aí eu me reconciliei com Deus. Que lá o pastor, na hora, ele pede pra pessoa se reconciliar com Deus. E eu disse assim, não, gente, eu vou me reconciliar com Deus. Aí, tudo bem. Aí eu subi, aí eu me reconciliei com Deus. E aí, tudo bem. Aí passou um tempo e eu queria me batizar. Porque realmente já era uma coisa que era pra ter feito há muito tempo, o batismo, né? E eu fui me batizar. E quando foi Aí passou um tempo e eu comecei a fazer discipulado, frequentar células e tudo. Só que mesmo assim, gente, eu não me dava bem com a minha mãe. A gente brigava muito, a gente tinha uma relação muito ruim mesmo, entendeu? Bem ruim mesmo, por causa... Enfim. E aí, quando foi em maio, tipo assim, e tudo isso foi um processo, realmente, um processo bem demorado pra acontecer. Mesmo discipulado, eu queria perdoar, eu orava pra perdoar, mas eu não conseguia perdoar. E aí, quando foi ali em abril e tudo, tinha muita crise maio, tinha muita crise mesmo, de tudo que você imaginar, de ansiedade, chorava muito. E pedia pra Deus, né, tipo, mudar meu coração. E aí, quando foi em maio, minha mãe se batizou. E aí foi um dos dias, gente, que assim, eu realmente olhei e disse assim, meu Deus. E depois que minha mãe se batizou, foi um dia que eu consegui perdoar ela de coração. Eu senti o meu coração transbordando de felicidade e de perdão, porque eu não sabia que... Eu não sei explicar, mas eu não sabia que perdão era um sentimento... Perdão falar... Um sentimento que a gente podia sentir tão forte. E naquele dia que eu vi ela se batizando, entrando na água, voltando, foi pra mim um dos momentos mais, assim... Uou, entendeu? Eu realmente senti que tudo ia mudar e que realmente mudou. E aí eu virei muito próxima da minha mãe, graças a Deus a gente tem uma relação muito boa. E eu sigo indo os caminhos de Deus, eu quero discipular meninas, eu quero falar mais da palavra. E, gente, esse meu testemunho eu tô contando porque muitas pessoas acham que tá tudo perdido. E ontem eu falei no meu daily sobre como Deus, tipo, ele trabalha no silêncio. E eu tava sofrendo muito com brigas com a minha mãe, com conturbações na minha relação com ela, sabe? Mas eram apenas, gente, tipo assim, Deus trabalhando no silêncio pra algo muito maior. E aí minha mãe se batizou em maio.
E eu, tipo assim, nossa, senti que era minha mãe de volta. Aquele rancor, aquela raiva, aquela mágoa saiu do meu peito. E aí quando foi em dezembro... Não, mentira, mito, perdão, gente. Em junho eu me batizei. Glória a Deus, aleluia. E, gente, eu sinto que a minha conversão em si, ela foi muito especial. Nossa, ela foi muito especial pra mim. Tudo aconteceu no momento, assim, muito lindo. Deus é um Deus de detalhes, né? Então, tipo assim, é muito lindo. E se vocês quiserem que eu venha aqui falar mais sobre a palavra, como se aproximar mais de Deus, eu tô à disposição. Se quiserem seguir meu daily, eu vou deixar aqui no... Sigam lá no meu... eu vou deixar aqui. E, gente, simplesmente, Deus, ele faz milagres, ele é um Deus de orar. Você tem que orar. Ele trabalha no silêncio. E o propósito da minha vida, assim, é o amor, o detalhe. Porque Deus é um Deus de detalhes. E eu queria mandar um beijo pra vocês, pra minha mãe. E que o perdão, gente, você nunca vai entender o valor de um perdão até você ser perdoado. E nós fomos perdoados na cruz e nós devemos perdoar também, sabe? Tipo, liberar o perdão. E eu queria mandar um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu venha falar mais sobre a palavra, sobre Deus, sobre o amor, sobre a transformação que Ele faz nas nossas vidas todos os dias, eu venho. Beijos!